pelo Partido Missão, partido recém-fundado pelo movimento como a gente MBL, ter tido essa oportunidade de ouvir os candidatos. Quero começar, já que estamos a 2 dias de uma semana, né, 2 dias depois de um evento político importantíssimo que aconteceu, dado o ineditismo, a rejeição de um nome. Quero ouvi-lo sobre este assunto. Se o senhor tem alguns nomes já pensados de quais são juristas adequados para serem indicados ao Supremo Tribunal Federal, ou se não os próprios nomes, perfis que o senhor considera mais adequados para serem leis a partir das suas decisões. Isso criou boa parte das distorções que a gente vê na relação entre judiciário e legislativo. Então, figuras que defendem uma perspectiva clássica por parte do judiciário é o básico, sem escritórios familiares ligados sem vontade de participar do debate público, nenhuma vaidade, nenhuma vontade de aparecer em redes sociais. Isso já é uma base e, obviamente, um passado ilibado. Isso é a base para as Supremas Cortes. No Brasil, as pessoas sabem quem são os 11 ministros do STF, mas não sabem quem são os 11 que vão jogar a Copa do Mundo. É sintomático. Mas, antes de passar a palavra para você, deixa eu só perguntar mais uma coisa aqui para o pré-candidato, para o Renan, porque diante do que aconteceu, também a gente percebeu um protagonismo da avaliação do juiz. Vai se exigir do futuro presidente articulação política para trilhar um caminho viável para a aprovação. A gente tem uma guerra institucional. É uma guerra institucional entre legislativo e judiciário, pelos motivos mais diversos, e por vezes a gente vê alianças entre eles. O que mais se comenta é uma aliança entre uma parte do STF e uma parte do Messias, somado também à derrubada da CPI do Banco Master. Tá? A CPI do Banco Master, ela seria na prática do Master. O Alcolumbre é uma figura que tem muito medo dos desdobramentos. Basta ver a questão previdenciária do Amapá. Né? O Amapá comprou, através da sua previdência, títulos nem um pouco limpos do Banco Master. Então, há também nomeações organizadas, eu vou fazer um pacote de reformas fiscais e eu vou diminuir o poder do Centrão. Essa é a minha plataforma. Sei qual é a minha plataforma, sou uma pessoa limpa, aí eu tenho como prerrogativa resolver essa briga, que é uma figura política que está do outro lado. Eu não concordo com ele nas premissas dele. Ele está fazendo um trabalho que é importante em me aliar com o Flávio Dino no enfrentamento político aos crimes que são cometidos usando parte do orçamento brasileiro. Mesma coisa me aliar com o Senado quando for para colocar o STF na caixinha. As pessoas que não usam muito esse canal, as pessoas mais velhas, que não têm redes sociais, como o senhor tem pensado em trabalhar o seu nome, para torná-lo mais conhecido no Brasil todo? Esse é o grande desafio. Eu sou presidente de um partido que foi fundado em novembro do ano passado. É um partido formado majoritariamente por jovens e pessoas que se uniram através das redes sociais para construir uma alternativa para o Brasil. Isso é o meu partido, isso é uma missão. O que nós pudemos fazer até agora? Eu convenci os mais jovens, ou seja, as pessoas que nos acompanham, a nos ouvir e a apoiar o projeto. E aí a pesquisa Atas me coloca já com quase 24% entre o público de 16 a 24 anos. Em alguns cenários nas redes sociais a gente começa esse ciclo. Então eu sou muito confiante em ser escrutinado e sabatinado pela imprensa. E não importa se a imprensa é um veículo grande nacional como a CNN, como um veículo pequeno numa cidade... Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Esse canal ainda está no começo. É um projeto novo, feito com muito esforço, dedicação e vontade de crescer. Cada corte que você vê aqui não é só um vídeo. É uma tentativa de levar informação, provocar reflexão e criar conteúdo que realmente vale o seu tempo. Mas para isso continuar, eu preciso de você. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, se te fez pensar, se te chamou a atenção por alguns minutos, já valeu a pena. Exatamente por isso que eu te peço, se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho. E o mais importante, compartilha com seus amigos, familiares e pessoas que também precisam ouvir e assistir esse conteúdo. No interior do Maranhão, poucos quebram essa barreira. A única coisa que me breca um pouco é eu não sou rico, não tenho o jatinho que os meus concorrentes têm, eu tenho que fazer isso de carro. Então eu furei pneu no Maranhão, é uma aventura meio que um rally, conhecer o interior do Brasil. E aí eu não tenho a mesma velocidade, eu poderia estar alcançando isso se eu tivesse dinheiro há 2 meses atrás. Maranhão fiz ele inteiro, o estado todo de carro, gasto uma semana inteira visitando o estado. A trajetória a questão da Lari, mais de uma década, o momento em que o MBL surgiu e se tornou nacionalmente conhecido foi ali no processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, tiveram um papel crucial, inclusive com articulação, na época, com o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que era quem tinha que assinar a abertura do processo, etc. Tem uma série de outras questões, obrigações, deveres. E quais são os objetivos do Missão? É crescer igual os demais partidos, no sentido de poder ter acesso a fundo partidário, tempo de campanha na televisão, ter essa participação institucionalizada como os demais partidos?
Yuri, eu vou responder usando o exemplo disso aqui que está no nosso elas fazem o sistema operacional do computador e dos celulares e o celular em si. E quando você coloca design, tudo é melhor para a experiência do usuário. Do ponto de vista político, eu tenho que juntar as ideias. Então eu criei a segunda maior revista de política e cultura do Brasil, que é a Valete, um aplicativo, uma rede social própria para criar novas ideias. De futebol que não participou da categoria de base. Você tem que aprender a protestar na sua cidade, pressionar um vereador no teu município. Se você não fez isso, você vai ser um político incompleto. Vencer eleições, participar de debates. Então agora nós temos condições de fazer isso. E havia uma demanda, tanto que a própria pesquisa Atlas demonstrou que o Partido Missão, com apenas 5 meses de vida, já era o 4º partido favorito dos brasileiros. Nós temos um partido, e isso é diferente. E aí eu respeito ainda quem é partido. Eu posso discordar essencialmente do PSOL. Mas é um partido, eles têm ideias e defendem as ideias deles. E aí eu quero participar do debate público enfrentando eles. Quem mais são agora, eu falar que MDB, PSD, PL, PP, União Brasil são partidos. A pauta que deve dominar os próximos dias, até as eleições, que tem sido uma bandeira do Palácio do Planalto, ali dentro do Congresso Nacional também, que é o fim da escala 6x1. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor, né, enquanto pré-candidato, se tem partes que lhe agrada ou não, e como tem sido aconselhado também assim. Eu não fujo de perguntas dessa, eu digo isso porque eu fico vendo o meu concorrente, então, você vai trabalhar mais ou menos recebendo o mesmo dinheiro. A discussão é se vai passar um projeto e aí você não terá mais o seu emprego. É basicamente isso. Porque nós já temos um país que está fora das cadeias de soja, minério de ferro. Nós estamos ficando um país com empregos que pagam menos. Em vez de a gente gerar mais produtividade e capacidade de competir com o mundo, nós diminuímos isso. Então, nossos juros é super alto, tá o preço das mercadorias, só para ele ganhar o voto, te iludindo na eleição e vencer a eleição. E a direita, que deveria ser corajosa, fazer oposição, não tem coragem de enfrentar. Aí, muito provavelmente, eles vão votar favorável. Ainda vão avisar assim, olha, não caímos no truque do PT. Assim, só que brutalmente honesta e sincera. Então eu posso perder votos com o que eu estou falando aqui, mas eu prefiro perder o voto, falando a verdade, do que ganhar o voto e depois eu ter que fingir que eu meti o louco no período eleitoral. Eu não acredito nisso. O que o senhor admira e o que o senhor faria melhor do que Javier Milei tem feito na Argentina? É um grande. Acho que a virada da esperança na Argentina começou na vitória da Copa do Mundo. Aí, para mim, seria muito bom se o Brasil ganhasse, para a gente ter uma virada de esperança do Brasil. Avisou. E olha, eu vou fazer reformas que muitas pessoas vão dizer que são impossíveis de se fazer, que vai fazer as pessoas sofrerem. E sim, no começo vai ser difícil, mas eu prometo que no médio prazo, longo prazo, vocês vão ver a diferença. Eu vou fazer justiça. Eu também quero avisar o eleitor, a pessoa que está nos assistindo agora. Os políticos não fazem propostas, eles falam com os marqueteiros deles e os marqueteiros avisam o que é popular de se falar no meio de uma câmera. E aí ele não vai falar assim, por exemplo, de uma PEC que não vai fazer reforma nisso, está mentindo, que altera as indexações. O Milei falou na Argentina, olha, eu vou fazer, eu vou comprar a briga. E eu falo a mesma coisa, nós precisamos comprar essa briga e quem fugir da discussão pode soar difícil no começo, mas depois de um ano eu vou poder trabalhar nas alíquotas dos impostos, e eu vou poder trabalhar na queda dos juros. E aí o seu dinheiro vai valer mais e o produto vai custar morrer. Aí eu vou ter que dar um remédio muito amargo. Mas depois do remédio amargo, o corpo vai voltar a funcionar. Larissa? Pré-candidato, eu queria entrar em alguns assuntos que também têm sido pauta, principalmente no Congresso Nacional, e que eu tenho visto alguns posicionamentos do senhor dessa necessidade de tentativa de se aproximar das mulheres, como fazer esse caminho num público que, até onde a gente tem acompanhado, não tem uma preferência direta pelo senhor pelos últimos posicionamentos. Quando eu rodei o interior do Ceará, fui em cidades tomadas pelo Comando Vermelho, quando eu fui no Rio de Janeiro, absolutamente nenhuma mulher me parou para falar que estava muito preocupada com o avanço da misoginia em redes sociais. Elas estavam preocupadas que o filho delas estava sendo assaltado, que a filha delas estava sendo assaltada, que ela estava sendo assaltada, alimentando bem a criança, e se a criança está aprendendo, e se ela vai ter um transporte bom para ir e voltar do trabalho dela, porque essa mulher, em geral, uma mãe solteira, cujo pai, em muitos casos, não paga a pensão, como eu vi no concorrente de vocês na televisão, algumas especialistas falando que se um homem interromper uma mulher num ambiente de trabalho, isso é misoginia. Pois bem, sendo misoginia, isso seria equiparado à injúria racial, crime inafiançável. Então nós começaremos a ter, vamos dizer, empresas se preocupando em talvez não contratar mulheres, pessoas evitando relacionamentos. Vamos aumentar as penas para qualquer crime violento contra a mulher. O marido bateu na mulher, vamos aumentar a pena porque a pena não está alta. Pai que não paga a pensão, e isso é assim, a típica família brasileira no Brasil, são filhos de famílias que não têm a presença paterna. Ou seja, o pai não está presente com essa criança, ainda gera um menino que acaba sendo disfuncional e acaba cometendo crimes violentos, perpetuando um ciclo de violência. Então, a mulher sofre muito nisso. Então, vamos atingir essas áreas do que só fazer esse discursinho meio bonitinho, que para mim não vale nada. Então, para ver se eu entendi, quer dizer, na base de aumentar a punição para
qualquer homem que cometa qualquer tipo de crime contra a mulher, em especial nesses casos envolvendo violência doméstica, tem que botar a polícia, tem que destruir as facções? Tem. Só que quem é a força de reposição, quem é a mão de obra barata que o crime vai buscar? É um menino que quase sempre tem um pai ausente. Vulnerável. Vulnerável. Tem um exemplo. E cometimento de crime por esse jovem é maior do que, por exemplo, desigualdade social. Para a gente ver o quão grande é esse impacto. Então, nós temos que corrigir isso. Homem vagabundo que não quer pagar a pensão da mulher ou quer abandonar a criança, esse cara a gente vai atrás dele. Precisa ir. Uma referência que muitas lideranças, principalmente aqui na América Latina, têm citado. Agora, El Salvador é um país incomparavelmente menor do que o Brasil. Se eu não me engano, o senhor já esteve, inclusive, em El Salvador. Não chegou a estar. O Renato Batista do nosso time teve. Tá. Conversou, inclusive, com o próprio. Perfeito. Do Renato, da sua equipe, com o presidente de El Salvador, que é, de fato, aplicável aqui no Brasil. E como que, na sua avaliação, mesmo que o presidente da República tenha uma postura mais incisiva, mais dura contra o crime, como articular isso, sendo que a segurança é uma responsabilidade de 27 governadores dos mais variados matizes, trajetórias, origens e realidades locais? Outra pergunta que ela é muito complexa e eu vou responder da forma mais clara possível. A primeira coisa que o Bukele fez foi quebrar a imaginação que nós temos na América Latina. Ele mudou no país dele, mas isso existe no México, na Colômbia, no Peru, no Brasil, que é a ideia de que você vai conviver pro resto da vida com o crime organizado. Portanto, tua casa tem um muro. Então, a primeira coisa que ele mudou foi, não, eu posso destruir isso. E a gente ouve sempre dos especialistas, é impossível destruir, não dá, olha, temos que conviver, nós temos que aceitar que o Oruan vai fazer uma música, vai tocar no Spotify, o filho do Marcinho VP, e o filho do Marcola também agora é artista. Então, a negação dessa aceitação, ou seja, a mudança na cabeça das pessoas, foi a primeira coisa que ele fez. Né, e ele algo que é permitido na Constituição de El Salvador, que é um estado de exceção, que permitia que a polícia e as forças armadas agissem de maneira enfática. Ele tratou as facções criminosas como organismos anômalos, como terroristas, ou seja, ele teve uma lei especial, criou o famoso SECOD, contou coisas de 500 mil, e apresentam, a despeito de terem sido pobres há muito tempo, qualidade de vida e números ligados a homicídios e roubo muito menores do que o Brasil. Então, ir por esse caminho, e eu posso falar de nações maiores do que El Salvador, eu posso falar da China, que é gigantesca, que apresenta, vamos dizer, leis penais quase tão duras quanto El Salvador, num estado de exceção, mostram que a gente tem que sair do ônibus e chegar até a casa dela. A gente não tem que ter medo de nada. Assim como nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que cidades têm que ter favelas. Louco. É que a favela, nós temos que endereçar essas grandes questões com a mesma missão que o Bukele entrou. Eu vou acabar com o crime organizado, com as medidas duras que ele adotou e com a nossa capacidade bélica, nós temos através das polícias e da inteligência com o COAF e Polícia Federal. Nós temos que endereçar a questão dos investimentos estatais para acabar com a favela, que é o lugar em que o crime, infelizmente, domina as pessoas. E aí, respondendo sobre a articulação, de maneira muito simples. Há governadores que tentaram já fazer esse enfrentamento, mas eles são submetidos a uma lei penal e as leis de execução penal, que são prerrogativa do Congresso Nacional e da Presidência da República alterar na casa das pessoas. Então, quando tenta, onde às vezes se escondia um criminoso, não ia dar, como não deu. Então, o Poder Executivo tem que criar um arcabouço legal e agir junto com as polícias estaduais, com os governadores. Se o governador está cooperando e ele executar, vamos bater as metas juntos. Se o governador não cooperar, como por exemplo, a gente sabe onde está o criminoso, eles estão tomando a cidade, mas ninguém faz nada. Eu vou fazer, que o Temer usou. Exato. O Rio de Janeiro passou por uma intervenção. Exato. Era o general Walter Braga Neto. Exato. E veja só, não é um mecanismo, quem fala, isso é autoritário, isso não é autoritário. Isso é estabelecer a autoridade cooperar. Agora, se o estado do Ceará, para pegar um exemplo prático, quiser manter Santa Quitéria, uma cidade que tem urânio e que foi tomada pelo Comando Vermelho, sob o comando do Comando Vermelho, eu vou decretar que Santa Quitéria estará em estado de defesa e a polícia e as forças armadas auxiliar, a gente faz sem eles mesmo. A gente tem percebido críticas a alguns candidatos, posso citar até o próprio pré-candidato, né, Flávio Bolsonaro, de falta de experiência com o executivo. O senhor não tem nenhuma experiência política em cargos eletivos. O senhor acha que isso seria um problema tanto para elegê-lo quanto, se caso isso acontecesse, essa falta de experiência? Não. Não, porque temos grandes líderes políticos não concordar exatamente com a política BOC, mas ele está conseguindo fazer as entregas prometidas por ele. E uma coisa que me torna diferente dos demais eu não tive cargo eletivo, mas eu faço. Há mais de 12 anos, eu liderei o impeachment de Dilma Rousseff, como o Yuri bem observou, não só nas ruas, mas no parlamento, organizando o comitê do impeachment no parlamento. O melhor parlamentar do Brasil é o deputado Kim Kataguiri, altamente efetivo, que interfere na política brasileira,
sendo parte de um grupo que, em última instância, é presidido por mim. Então, eu tenho experiência política verdadeira e eu tenho algo. E essa integridade é o que um homem público precisa. É o que a famosa ética da responsabilidade, que o Max Weber tanto fala. Nós precisamos ter isso no mandato. E eu faço isso quando sendo presidente do MBL. Se eu, enquanto líder, eu enganar as pessoas, falar que vou fazer uma conosco, aqui agradecer Larissa Rodrigues também, e certamente ainda vamos conversar, a gente está num período ainda de pré-campanha, por isso chamamos de pré-candidato, que está colocando o nome à disputa pelo Missão, partido recém-fundado. Até a próxima, muito obrigado.